Boa noite, pessoal. Eu me chamo Micael Costa e hoje a gente está aqui começando mais um programa do Circuito de Oficinas Juninas. No programa de hoje a gente vai aqui dar um rápido bate-papo falando mais sobre o movimento junino no geral. Quais são os desafios que a gente tem, traça no decorrer tanto antes como no decorrer da quadrilha do movimento. E quais são as perspectivas aí no futuro que podemos esperar em 2023, se Deus quiser, ainda mais tranquilo com essa pandemia que assolou aí o mundo, né? Uma apresentação rápida, eu fui praticamente um co-coreógrafo no ano de 2019, fui marcador da quadrilha, estou envolvido no movimento desde 2013 como brincante. Em 2023 peguei o cargo de marcador, assumir e conseguimos aí ter uma boa temporada. Estou aqui junto com a presidente da quadrilha, a Glaucia Lourenço, o nosso produtor e diretor, faz tudo da quadrilha praticamente, o Júlio Alves, o presidente da associação, Flávio Chagas, e o nosso aqui, diretor, coordenador, aquela pessoa que está lá de trás do painel, coordenando tudo, ajudando todo mundo, certo? Falar do movimento junino é muito amplo para que a gente fale em pouco tempo, certo? O movimento junino é uma coisa que não dura, para muitas pessoas o movimento junino só dura ali um mês de junho e julho. Para quem é envolvido, não, é de janeiro a janeiro e vai, esse ciclo nunca termina. A primeira grande dificuldade principalmente, eu vou falar aqui mais com o pessoal aqui da nossa quadrilha, não tem como eu falar das outras, que a gente não sabe quais são as dificuldades que as outras quadrilhas têm no decorrer do caminho, então a gente só tem que imaginar o que elas passam. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje é mais sobre as nossas dificuldades, o quanto é doloroso, o quanto é gratificante no final de tudo, saber que tudo deu certo, que toda correria valeu a pena. A nossa primeira grande dificuldade, eu acho que antes de tudo, antes de saber que vai estar com a quadrilha em quadra, é ter jeito para dançar. Material humano. Hoje em dia, certo? Não adianta a gente ter já uma estrutura guardada, um figurino pronto, se não tem esse pessoal para vestir esse figurino, não tem esse pessoal para usar essa estrutura. E hoje em dia, é até uma coisa interessante que eu estava até conversando com o pessoal da minha companhia de dança, que esse desinteresse das pessoas dançarem quadrilha não é só dançar quadrilha, é um desinteresse na arte no geral, certo? Antigamente a gente fazia uma seletiva, vou botar assim, para novas pessoas integrarem um grupo. Era lotado de gente querendo aprender a dançar, gente querendo dançar, se interessar mais por isso, e com o tempo isso foi se perdendo. Antigamente a gente fazia um movimento na praça, juntava de gente, às vezes com uma caixinha de som, muita gente interessada em aprender a dançar, às vezes só em querer assistir. Hoje em dia você não tem mais isso. E eu acho que o maior culpado de tudo é isso aqui, se chama rede social. Porque antigamente a gente não tinha rede social para ficar a noite toda no Instagram da vida, no WhatsApp da vida, conversando com o outro, no Facebook. A gente tinha que realmente socializar. Quando a gente socializava, procurava hobbies. Quando não era jogar futebol, tem uma pessoa dançando quadrilha, não sei dançar quadrilha não. Vamos, você aprende. E acaba indo e ficando. Só que hoje em dia, a gente vê um desinteresse muito maior, porque as pessoas hoje em dia têm o que fazer. Antigamente não é que as pessoas não tinham preocupações, não tinham o que fazer, mas não tinham hobbies para se relacionar. Hoje em dia, os hobbies das maiores pessoas um celular, um Instagram, um WhatsApp da vida. Muitas pessoas preferem hoje em dia passar uma noite em casa assistindo a televisão, com o celular na mão, do que sair para fazer alguma coisa, para socializar com os amigos. E normalmente quando se juntam vários amigos numa social simples, cada um está com o seu celular na mão mexendo. E isso acaba, aí eu vejo que isso acabou sendo um desinteresse maior, não só
questão de quadrilha em si, mas em questão da arte. Pra arte geral. Da arte geral. A gente vê que, eu acredito, não posso dizer com certeza, a gente está aqui no auditório de uma escola de música, eu acredito que a taxa de inscrição de pessoas interessadas tenha diminuído bastante. Eu tenho quase certeza que isso aconteceu. Talvez até de 100 para 10, né? Ou mais. Micael, assim, essa parte eu iria deixar para o final quando a gente fosse fazer, mas o apelo eu acredito que eu vou pegar o caminho do gancho, como se diz, que você falou assim. Eu vejo realmente esse lado social, do WhatsApp mesmo, do Instagram, mas assim, eu vou deixar um apelo, né? Na verdade, eu queria deixar assim que as prefeituras, as pessoas, os responsáveis pela cultura, trouxessem novamente para dentro dos colégios a cultura, ensinasse o que é realmente cultura, porque hoje as pessoas já sabem, o celular, já vai para o celular. Dentro do colégio, talvez se viesse mais, que nem a gente procurou essa semana, que isso é para o futuro, a gente teve uma aceitação de um diretor, de uma forma assim que a gente ficou, eu e o Júnior, que a gente procurou, ficamos muito felizes, porque ele disse que mudou a rotina dos alunos dele com a dança, com a cultura. Ele disse: tudo que vocês trouxerem de cultura para dentro do meu colégio é que vocês vão ter sempre as portas abertas. Então, eu deixo assim, esse apelo para que as pessoas vejam isso como exemplo, tragam mais dança, semanas culturais de dança, mais coisas, levem mais projetos para dentro do colégio, reative o junino para as pessoas poderem criar gosto, como você falou, porque falta um pouco disso, falta como se fala, o pré-escolar junino, vamos dizer assim, onde os colégios, eles, por exemplo, ensaiaram dias antes para apresentar, fazer aquele festival na praça ou no Lago da Telha. Não é uma crítica, e sim assim, um apelo que venha entrar novamente o junino para dentro das escolas, para as pessoas conhecerem cultura, gostar da questão que nem você tem a sua companhia de dança, que no caso gosta muito de hip hop, várias danças. Falta isso novamente para dentro das escolas, porque a escola é onde se inicia tudo que a gente vai levar para a nossa vida. Toda a educação. Toda a educação. Então, se começar na escola, o pessoal vai criar gosto, vai esquecer um pouco de lado o WhatsApp. Mas como não tem, é só você estudar, ir para casa, estudar para casa. Falta esse movimento dentro do colégio. Então, gente, eu deixo aqui um apelo para quem for, quem gostar, levem para dentro dos colégios, chamem as crianças, mostrem quanto é bom a cultura. A cultura traz responsabilidade. A gente, quando quadrilha aqui, a gente tinha um exemplo dentro da nossa quadrilha. A gente tinha um brincante que ele dava muito trabalho dentro de casa. Fazia outras coisas que não era para fazer, mas quando era na época da quadrilha, ele está aqui. A Glaucia pode relatar que a mãe dele, ainda hoje praticamente, liga para ela, né? Perguntando quando é que vai ter quadrilha. Porque quando era na temporada da quadrilha, que era 6 meses, o cara era o mais exemplar de todos. Chegava no horário, vendia tudo, estava ali, não estava trabalho de jeito nenhum, estava perto da gente, porque até isso a quadrilha, ela tira as crianças da ansiedade, desses cortar no meio das praças. Então tudo isso é cultura, certo? Eu falei demais, mas é isso que eu deixo. Eu deixo o pedido assim: trago para dentro das escolas, novamente, a cultura. Ensine o que é cultura para as crianças. E tem que ser na escola. Porque assim, porque abrir esse programa já falando que a maior dificuldade é o material humano. Porque o resto a gente consegue com esse pessoal, certo? Se tiver o pessoal para enriquecer o trabalho, esse mesmo pessoal junto com os cabeças, com os diretores, vão conseguir os recursos, que é outra dificuldade que a gente já vai entrar aqui agora, que é captação de recursos. Quando eu comecei já não era barato, hoje em dia está o triplo, o quádruplo de valor de se colocar uma quadrilha com uma estrutura legal dentro de quadra. É muito complicado você colocar uma quadrilha. E não é todo, você vai sair para um patrocínio, não é todo empresário que vai lhe ajudar, certo? Tem um ou outro que se que ajuda a pessoal. Normalmente um empresário desse, ele ou teve um contato na sua infância, na sua adolescência, antes de ser um grande empresário, e se identifica muito, só que é muito difícil, muito difícil. A gente, fala da nossa dificuldade, a gente se banca com bingo, com rifas, com banhos,
E aí com a ajuda que uma prefeitura dá, que todo ano ela dá um repasse, mas é muito difícil, as pessoas veem o trabalho final feito, mas quem não está por dentro, às vezes fica basmecido o valor que é trabalhado por fora. E muitas das vezes acham que aquele trabalho pronto, do jeito que a gente está ali apresentando, acha que, na maioria das vezes, acha que foi alguém que lhe patrocinou, alguém que lhe bancou, mas não sabe o trabalho que a gente teve, a correria que a gente fez, o sufoco que a gente passa e o sofrimento de pedir. Porque é difícil pedir. Porque para muitas das coisas, muitas das vezes a gente consegue, mas na maioria das vezes não é desse tamanho. Entrando aí no assunto, né, você que eu e você sempre estamos à frente desses mais, juntamente com o Júnior, mas a gente, pro ciclo de amizade que a gente sempre bota mais a cara a tapa. E claro, a gente que é responsável pela frente tem que dar o exemplo a todo mundo, não pode esperar por eles. Nós temos que ir na frente, né? Vou contar aqui em relação à dificuldade, a questão quando se escolhe um tema que precisa se comprar um figurino. Primeiramente a gente precisa sair da nossa cidade, pegando uma carona ou pedindo emprestado um carro, ou seja, o que for, ficando nas casas dos outros em Fortaleza, ou até mesmo que nem eu já passei, a gente ficar perdido em Fortaleza, sem saber onde é que está, ou pegando carona para passar de um posto fiscal para outro, sem nem conhecer as pessoas, mas isso tudo para poder trazer o material para poder, como você disse, o humano vestir e pelo menos quando vê aquilo ali, encher os olhos, crescer à vontade de estar dentro de quadra, né? Que é difícil. E por que ter esse trabalho? Na sua cidade não tem, a cidade não tem uma loja que venda tecido ou que tem aviamento? Temos. Na nossa cidade a gente tem. Só que como a gente tem que comprar em grande quantidade, às vezes o desconto que a gente tem fora da nossa cidade é mais viável para a gente do que comprar aqui. Por isso que a gente precisa se destacar do lugar que a gente mora, para ir para a capital. É gasto, mas o desconto, a compensação é maior, porque a gente tem mais lucro no sentido de a gente comprar mais coisa com aquele desconto que a gente tem lá do que aqui. Aqui, infelizmente, como você falou, a gente até deixa alguma coisa dentro da nossa cidade, dentro do comércio, a gente deixa mesmo. Mas a maioria das vezes é porque às vezes eles não estão preparados. Às vezes, pessoal, deixa mais uma vez aqui, você lembra da gente? Às vezes as pessoas não acreditam na gente, na nossa capacidade, mas o São João, ele é muito gasto, ele deixa muito lucro por onde passa, porque é grandes coisas, não são pequenas, como você disse, de 2, de 3, não, ele não triplicou, ele foi além, mais de 10 vezes o sentido de São João, de fazer São João, porque não é só vestir uma roupa, você tem que, por exemplo, você quando escolhe um tema, que nem a gente tem um Júnior, que ele quer essa parte, o Júnior Alves aqui, como ele diz, faz tudo, escolhe um tema e a gente tem que botar dentro de quadro aquele tema, o começo, o meio e o fim, e para isso precisa se mostrar uma música, precisa se demonstrar uma roupa. O sapato que a gente comprava em 2015, que foi o quê? Foi R$50 o par. 2021 foi o quê? Foi 90. 2019 foi R$90. E quase que a gente não conseguia, viu? Quase que a gente não conseguia. Porque, como se diz, desse mundo junino também, além de tudo isso, que é muito gratificante que você falou, é botar o trabalho em quadro e fazer novas amizades. A gente tem muita amizade, graças a Deus. Aqui nós temos um ciclo de amizade muito grande. Muitas pessoas chegam e ajudam a gente mesmo, mas porque por onde a gente passa, a gente tenta deixar o legado bom, levar a cultura, levar o conhecimento para as pessoas. E é que você falou aqui uma coisa importante, que o movimento junino é tão grande do jeito que existem pessoas que vivem no movimento junino. Que eu não imagino como é que essas pessoas passaram esses 2 últimos anos sem ter renda. Às vezes pode, como é que se diz? Se adaptar a alguns outros mercados, mas elas praticamente vivem no movimento junino. Aqui no interior nem tanto, mas eu tenho quase certeza que em grandes capitais do Nordeste,
quando o movimento junino é mais aflorado, eu acredito que tem muitas costureiras que fazem o dinheiro do seu ano todo Só nesse às nesse vezes, período. só nesse período, às vezes de uma quadrilha só, a gente não sabe. Existem quadrilhas com 30, 40, 50, 60 par. É trabalho de um ano todo. Eu fiquei bestinha aqui. Semana passada, eu vi uma quadrilha, não sei se é a quadrilha de Esperança, e já mostrou o figurino do próximo ano. Nós estamos o quê? Em dezembro. Sinal que eles já estão mandando fazer. Sinal que já tem uma costureira trabalhando em dezembro, até praticamente, deixa eu ver, até maio. 6 meses de trabalho, ela faz o dinheiro do ano nesse meio. E não é só costureira, tem metalúrgico que faz estrutura, tem às vezes artesão que faz a gente já fez um pássaro de quase 3 metros de largura, o bicho quando abrir as asas. Tem artesão para fazer arranjos, tem cabeleireiro para fazer cabelo, tem maquiadora para fazer maquiagem. Tem muita gente que vive dessa renda. Sem falar também dos barraqueiros, né? Dos arraiais, né? Sem falar também da festa em si, a economia que gira em torno de uma festa, certo? Os barraqueiros, que é aquele negócio, às vezes eu antes de eu entrar no movimento junino, eu confundi as coisas. O movimento junino, o festival de quadrilha, isso foi apagado com o tempo. Por isso que eu confundi as coisas. O festival de quadrilha é o prato principal de uma grande festa de São João. E eu pensava que era só um braço das festas. Uma vez eu conversando com a nossa amiga Alessia, lá em 2014, eu disse que estava previsto para ter Iguatu Festeiro, mas não ia ter São João. Aí a Alessia disse, não, cara, não pode não. Para ter as festas tem que ter um festival. O festival é a grande, como eu disse, é a grande cereja do bolo, certo? Aí essas grandes festas que às vezes tem, é por causa do festival que está acontecendo. Aí vocês tiram a noção do que é o São João, o movimento junino. Quanta economia não rola numa festa? Do arraial. Aí isso aí com o tempo foi aparecendo mais que o outro e acabou. E acabou que hoje em dia a festa aparece mais do que o São João, do que o arraial, do que o festival de quadrilha. É sempre assim. E acabou que hoje todo mundo espera pelos grandes artistas, né? E às vezes esquece que os grandes artistas são a galera do São João, as quadrilhas. Eu ia falar isso, já que você falou, quero que você sempre passe pra gente. As festas juninas hoje, como você acabou de dizer, você sempre frisa isso na nossa vida, o pessoal esquece que o São João, as quadrilhas que são para ser esperadas, não é assim. É as bandas, os músicos que vêm em primeiro lugar. Às vezes as pessoas colocam a quadrilha de lado, que é o mais importante. São João, isso, é as quadrilhas. E fora isso também aqui, eu queria registrar o nome de nossos colaboradores, nossos ajudantes também, aproveitar aqui. Eu queria frisar as nossas costureiras, a Dona Brasilina, que já trabalhou com a gente, a Dona Márcia, por último agora, em algumas outras, Dona Fátima lá do Fomento, algumas pessoas que nem foi questão de estrutura, que é o Maninho lá do Fomento, trabalhou em pintura e trabalhou assim um pouco de armante, que foi o Wesley Santos, maquiadora, que era uma pessoa da nossa quadrilha que hoje está trabalhando na área, que é a Ariane Santiago, que é uma grande profissional, e várias outras meninas dentro da quadrilha que ajudavam, que eu gostaria assim de agradecer, já que algumas vezes eu não tive a oportunidade, mas muito obrigado por todas as vezes que vocês nos ajudaram de alguma maneira, principalmente esses profissionais, né? Sempre estão aí para dar uma força. A gente fez muita amizade, muitas vezes a gente ia tomar café, passava a tarde conversando, e ali era muito bom, tanto para mim e para ela, como a gente estava ali à frente disso tudo, era muito bom. O ciclo de amizade é como se o São João é muito importante por isso. Você aprende cultura, você cria laços de amizade, você aprende diversas coisas, tem rentabilidade, tem economia, o São João é tudo isso. Sem falar também dos músicos, né, que a gente sempre contrata, sempre emprega, que eu acredito, a gente está há 3 anos parados, né, mas é uma coisa que eu acredito que vai ser que hoje em dia é uma grande dificuldade, conseguir músicos bons para tocar no regional de uma quadrilha, porque hoje em dia aflorou muito a ideia de cantores e bandas independentes que fazem shows pela cidade. Aqui na nossa cidade, às vezes eu estou trabalhando aí, eu passo de noite,
somente nessa rua que é de trás aqui onde o nosso local está tendo, tem 3 bares, tem 3 barzinhos. No sábado, no sexta, todos os 3 estão tendo coisa ao mesmo tempo. Aí, normalmente os músicos que tocavam no nosso regional, os músicos os fazem que estão tocando nesses barzinhos. Por isso que eu acho que hoje em dia é uma grande dificuldade de um grupo contratar um grupo musical para o seu regional que atenda às necessidades. Pronto. Você falou nisso aí, Micael, mas eu não tive conversando com os meninos, mas assim, eu ia registrar aqui também. A gente tem, que leva, a Julinha Santo Antônio, ela tem um prazer tão grande, tá? Que vocês que estão de prova, que os nossos músicos, muitas vezes, eles se prestam para dizer assim, ei, cadê? Quando é que vai ter quadrilha? E se hoje a gente chamar, por exemplo, a Michele Santos, sempre fala comigo, que foi nossa cantora, perguntando cadê a quadrilha? O Sérgio, que era nosso trianglista, sempre falava com a gente. Cleudo, que já foi nosso cantor, coreógrafo também, né? E hoje ele faz show à parte. Já, que é um grande baterista da cidade, perguntou cadê a quadrilha? Muitos músicos que a gente contratou, que ainda hoje se diz assim, a Julinha Santo Antônio volta amanhã, só basta a gente ir atrás, que eles mesmos me perguntam por quê? É isso aqui, o legado da Julinha Santo Antônio, além do São João, é o ciclo de amizade que ela deixa. A gente nunca parou para pensar nisso, mas já veio muito na minha cabeça o tanto de amigos, de seguidores, de pessoas admiradores que a Julinha Santo Antônio conquistou. E é verdade, não tem como dizer assim, ei, estou precisando de vocês, se disser, estou precisando, amanhã eles estão aqui. Podem ter certeza, não procurar vocês, mas a mim me procuram, porque como eu tenho um contato maior com eles, devido eu trabalhar na cidade, eles sempre dizem, aí a quadrilha, vamos voltar quando? Quando é que começa os ensaios? É interessante isso para nós, é esse legado que a gente faz, né? As amizades que a gente constrói. Isso é uma das maiores, acho que é a maior virtude que a gente pode tirar de tudo do São João, é o que a gente constrói fora dele. Eu perto desse aqui, eu sou novo. Quando a gente conta a história, a minha idade pessoal é a idade que ele tem de quadrilha, certo? Imagina. Imagine quantos amigos esse homem tem rodado aí pelo meio do Nordeste. Eu não falo nem Ceará, é meio do Nordeste. Se eu tenho alguns rodados por aí, isso é gratificante demais. Imagina você está passando um perrengue. Eu estou lá em Juazeiro, o pneu do carro fura, eu estou sem dinheiro, por algum motivo estou sem celular. Posso muito ligar para alguém que eu conheci, tem um convívio, tem como me socorrer aqui. Eu acho que uma das maiores virtudes que a gente tem é deixar alguma amizade por onde a gente passa. Aconteceu comigo. Assim, não comigo em si, mas foi praticamente meu pessoal. A minha sobrinha precisava fazer uma cirurgia e passar por um médico que na minha cidade não tinha. E o que aconteceu? Eu falei com o presidente de outra quadrilha, que foi a Ribaçaia, lá de Casa Alegre, e ele conseguiu marcar a consulta da minha sobrinha e eu consegui fazer a cirurgia dela lá. E hoje minha sobrinha está com seu pezinho no chão. E isso tudo envolvendo o nosso meio junino, as nossas amizades que a gente fez no São João. Porque se eu não tivesse um amigo lá, que foi o São João que me deu, eu não tinha conseguido a cirurgia dela. E foi através do São João que me trouxe essa amizade. E através dessa amizade eu consegui a cirurgia da minha sobrinha. Legal. Assim, eu também queria registrar um fato também bem interessante, né? A gente já fez, eu não recordo o ano do Iguatu Festeiro, mas eu recordo direitinho. A Patativa, né? A quadrilha do nosso amigo Marcos Salvo, é isso? Por motivos, 4 brincantes não puderam vir e eles ligaram pra gente aqui na época, pro Júnior, que era mais amigo dele, eu não conhecia ele até então, era meu segundo ano de São João, e o pessoal vieram lá da Saré. E faltou esses brincantes, eles ligaram, não tem que arrumar um pessoal aí não. 3 pessoas se frutificaram. 2008. Eu, Lucas, afinada Jaiane, que Deus o tenha, mas aí no final o menino não foi, só quem foi eu. De última hora a gente ensaiou 1 hora ali no Adair Barreto para dançar o Iguatu Festeiro, né? Eu digo, pô, me leve. Resumindo a história todinha, ensaiei, fui para dentro da quadra do Iguatu Festeiro, a menina que estava comigo, eu disse, olha, tu me ajuda. Eu prestei atenção, pronto, não vieram nada negativo pelo contrário, nem vier agradecer de coração a mim, agradecer o Júnior por essa como é que se diz? Essa força que deram, o que eu fiz por ele, porque se eu não tivesse ido, talvez a quadrilha não tivesse entrado em quadra,
né? Outras vezes também a gente já chegou, muitas pessoas perderam sapato, a gente já chegava e ajudava. Precisando também já chegaram a ajudar. Isso se torna o quê? Chama-se amizade São João. Amizade do São João. E em torno de tudo isso, as dificuldades. As dificuldades que a gente vai trabalhar. E que por ter as amizades, por fazer as amizades, a gente conseguiu passar por elas. Porque as dificuldades são muitas, são grandes. Mas não existe prazer maior no nosso meio junino, quadrilha, fala como quadrilheira, não tem uma satisfação maior, grandiosa, do que você colocar a sua quadrilha dentro do quadro. Você esquece todos os problemas que você passou, todas as dificuldades que teve, todas as desavenças que elas vão para te matar, mas quando está dentro de quadra, ali a gente esquece tudo. É maravilhoso. Tudo isso é bom demais. Que é onde todo o cansaço vai-se embora, né? Toda a preocupação que se passou. A válvula de escape, né? Na hora do ensaio. Briga matar é para chegar no momento e dançar ali os 35 minutos. E a maior, né, Miguel? É lá na estreia. É na estreia. É lá. Você quer. Tem que dar certo, tem que dar certo. Por isso que tem que ser feito sempre uma estreia, porque se for para fazer no dia, velho, não dá não. Mais uma vez, e agora sim falando, como você disse, brincante, né? Nós dois, por exemplo, né? Além de tomar a frente da quadrilha, juntamente com ele, a gente além de ser, tem que ter o povo preocupado com o povo, ainda tínhamos que dançar, que a gente também não era só para botar o povo para ensaiar. A gente ainda tinha dificuldade, que nem em 2018 a gente montar um balão do tamanho do mundo, a gente dançando, e na hora do passo da rainha nós tínhamos que montar esse balão e dava tudo certo. E ainda tínhamos que trocar de roupa também, né? Porque tem outras partes da quadrilha que a quadrilha precisava de roupa. E ali para nós dois, assim, era tão prazeroso a gente trabalhando ali aquele trabalho de equipe. Muitas vezes eu acredito que as pessoas não pensavam, porque eram várias tábuas, várias peças que tinha que encaixar no balão. O balão tinha que ser montado, o balão se abrir. Ali ninguém sabia, mas estava eu e ela ali por trás, dançando e preocupado, muitas vezes carregando um peso tamanho demais. Como você disse, na hora da dança, na hora que eu estava lá dentro, parece que assim, né? Fluía automático. E em 2019, a gente, que nem você falou, do profissional, foi aquele pássaro que a gente trouxe de um profissional de Limoeiro, um pássaro muito grande, né? Que era a parte da nossa rainha, e também era o tema da nossa quadrilha, que era o pássaro Acauã, né? E a gente tinha que montar aquele pássaro, era peça por peça, com um cuidado tão grande, para tirar dentro de um carro. Tem que ter cuidado dos pés, para não quebrar. Os pés, com as asas, com o bico, as unhas. Menina, e nós para se vestir, para se trocar, mas no final tudo dava certo. Tudo nosso Senhor Jesus Cristo permitia, do jeito dele, não do nosso jeito, mas dava certo. E falando em perspectiva para o futuro, né? Eu imaginei que o São João 2022, que esse ano que a gente ainda está, ia ser muito menor do que foi. Eu pensei realmente que o São João 2022 ia ser aquele negócio para ter, só para não passar em branco, só para cumprir tabela. Só para cumprir tabela, mas eu fiquei realmente impressionado com o movimento que teve em 2022. Era muito festival. E como os grupos estavam bons, né? Grupos muito bons mesmo. Mas ainda sente falta de vários grupos que não conseguiram sair, porque realmente é uma dificuldade muito grande. Você tem que recomeçar tudo do zero, do mais zero ainda, que é o zero, certo? Porque uma coisa é você virar o antes e recomeçar do zero. Porque muita gente acha que a gente dançou esse ano, o próximo ano é fácil porque já dançou aqui, o catástrofe vai usar. E não é. Praticamente não usa quase nada do que foi usado no ano anterior. É tudo feito do zero novamente. E quando se passa 2 anos sem movimento, aí é mais zero ainda, porque você não tem grupos, o povo está disperso. E realmente a gente sentiu falta de vários grupos, mas eu acredito que os grupos que ficaram de fora, com essa mesma visão que eu tive em 2022, um ano muito bom no movimento junino, questão dos festivais, era festival praticamente todo dia, em todo canto. Eu acredito que realmente ainda na época antes da pandemia tivesse.
tantos festivais como teve em 2022, só não era tão divulgado, tão propagado. Os benefícios da rede social, as lives, que a gente não tinha condição de estar assistindo no festival, a gente assistia pelo menos por live para matar aquele gostinho. Mas a nossa perspectiva é que 2023 só continue o que 2022 fez. Para o movimento junino foi um ano bom, que os grupos que estavam parados retornem, os grupos que estavam em 2022 continuem firmes e fortes, certo? A gente sabe que quadrilha é o ano, a coisa que eu converso direto com esse cara aqui. Quadrilha é um ano ela é boa, no outro ano ela é mais ou menos, no outro ano às vezes é ruim. Não pode estar tão boa. Às vezes pode ser que tenha 2 anos seguidos bom. Às vezes ela pode passar por um reinado, né? Um ciclo grande, por aí se vai. Quadrilha é isso, é um ano. Não se deixem abater. E quadrilha às vezes além de ser um ano, quadrilha é à noite. Certo? Às vezes quadrilha é à noite. Muita gente não entende isso. Eu assisti quadrilha em tal canto, ela é melhor que essa que eu vi no outro tal canto. Eu digo, não, mas não importa, quadrilha é à noite. O que importa é o que foi feito naquela noite. Quadrilha é um quebra-cabeça que você monta, mas a qualquer momento esse quebra-cabeça pode desmontar uma peça. No meio da quadrilha, antes da quadrilha, no final. E essa peça às vezes pode botar tudo em jogo. Certo? Mas o que eu quero deixar é isso, que as quadrilhas que conseguiram se reerguer, que eu falo reerguer realmente, porque ninguém tinha nada guardado para poder retornar agora em 2022. Todas foram fênix. Principalmente, como eu falei antes, com falta de recursos e com uma dificuldade triplicada em questão do financeiro. Quando a gente parou em 2019, as coisas eram um preço. Eu garanto que hoje as coisas estão totalmente diferentes do que era em 2019. Certo? E é isso aí. Para deixar para 2023, espero que o São João continue sendo, só cresça ainda mais. O São João do Nordeste aqui merece muito mais visibilidade do que tem hoje, certo? Eu sou um apreciador de carnaval, não sou um amante, mas eu acredito que São João deveria ter uma visibilidade tão igual, se não maior que carnaval, porque são 2 meses de trabalho. Como é que se diz? São 2 vertentes que andam aqui lado a lado. São João trabalha o ano inteiro, carnaval também trabalha o ano inteiro. Vira fevereiro, passa o ano inteiro trabalhando já para o próximo ano, certo? Só que a gente vê que São João não tem uma visibilidade tão grande como tem o carnaval. As emissoras, tanto regionais, estaduais, poderiam abrir espaço para televisionar esses festivais. Aqui no município a gente tem a TV Centro-Sul, que é pela Brisa Neto, ela televisiona o festival que acontece na nossa cidade. Eu acredito que isso aí deveria acontecer em cada cidade. E posteriormente no estado e posteriormente no país, né? É isso aí, que 2023 o movimento junino seja tão bom quanto foi 2022, quiçá melhor. Com certeza, Deus abençoe a vida de todo mundo que possa cada vez mais melhorar nessa situação em relação à pandemia, que a gente cada vez mais se reinvente, né? Desejo muita sorte para todos os grupos, que eles se ergam mais ainda, fortaleça o São João possa crescer mais ainda. Essa é a minha palavra. E que a gente vai aqui também, vou aqui reforçar aqui o apelo que os diretores de colégios municipais, estaduais, abram esse espaço para que os artistas aconteçam, tragam a cultura para dentro da escola. Esse é o apelo que eu deixo, né? Para ter toda essa continuidade, né? É isso aí. Então é isso, pessoal. O programa de hoje aqui foi interessante. Acho que deu para passar um pouco da nossa dificuldade, como eu lembrei. A nossa dificuldade não é a mesma dele, não é a mesma do outro, não é a mesma da outra quadrilha, certo? É o que a gente passou e quis mostrar, explanar para vocês. E se aí realmente tiver algum apoiador, algum empresário que assista esse bate-papo aqui e realmente se solidarize, não sei se essa palavra que tem, que ajude os grupos quando forem pedir ajuda. Agora saiu. Que ajudem os grupos quando forem pedir
Ajuda. Quando você vê um grupo junino aí passando pela sua rua com um prato, com uma panela de vatapá na garupa da bicicleta, vendendo um copinho de R$2, às vezes você não gosta, mas compra e dá um copinho de vatapá para as próprias pessoas que estão trabalhando. Às Financia vezes, a cultura, de uma certa forma. certo? Porque é que nem o Júlio falou, financia a cultura. A gente passou por um governo que não era muito propenso à cultura, pode ser que as coisas melhores daqui para frente, mas pode ser também que não melhore. Então, cabe de nós financiar aquilo que nós gostamos, certo? E para encerrar aqui mais um programa aqui do nosso circuito de oficinas juninas, é um projeto apoiado pela Lei Aldir Blanc, do governo do estado do Ceará. Muito obrigado a quem assistiu. Federal. Do governo federal. Muito obrigado a quem assistiu e até a próxima. Bola.